Aula 2, semana 2, quinzena 2, unidade 1, primeiro ano, inglês. Página 29 toda. Então, vamos à página 29. O assunto é Relative Pronouns, pronomes relativos. Antes de chegarmos aqui no exercício, vamos fazer uma explicação do que seja pronomes relativos. No texto, o pronome relativo that é utilizado a definir o que é cyberbullying. Trata-se de bullying, que ocorre em contextos virtuais. Reparei que no português fala bullying que ocorre. Esse que é um pronome relativo porque ele retoma a palavra anterior, bullying, para você não ter que repetir a palavra bullying de novo. Trata-se de bullying que é bullying. Trata-se de bullying. O bullying dos contextos virtuais, entendeu? Você repetiria a palavra bullying, mas quando você põe o que, você não precisa repetir. Trata-se de bullying que ocorre em contextos virtuais. Então, no inglês, nós temos isso aqui acontecendo. Usamos relative pronouns para unir elementos em uma frase e para evitar repetição. Note que os pronomes relativos se referem a um elemento anterior. Então, pronome relativo se refere a um elemento anterior. Who se refere a pessoas. Também significa que she's the person who bullies everybody. Ela é a pessoa que intimida a todos. Que intimida. Então, esse que está se referindo à pessoa. Por que a pessoa? Para você não ter que repetir aqui, senão seria, ela é a pessoa que intimida a todos. Então, você não precisa repetir. Ela é a pessoa que intimida a todos. Então, ele está retomando, ele está relacionando a ideia de pessoa que está na primeira oração para a segunda oração. Quando chega aqui em whose, indica posse e se refere tanto a pessoas quanto a coisas. This is the girl whose friend I talked about. Esta é a garota cujo amigo ou do qual amigo, né, o amigo dela, eu conversei sobre. Então, a ideia de posse. Posse no sentido que ela, o amigo é dela. Esse sentido de posse que ele está falando aqui. Então, está ligando a garota, para não ter que repetir garota de novo aqui no meio. Então, está fazendo uma relação de ideias de garota para a primeira oração e para a segunda oração. That se refere a coisas ou a pessoas. That se refere a quê? Who se refere a quê? Who se refere a de quem, cujo. Então, vamos aqui. That se refere a coisas ou pessoas. Cyberbullying is bullying that takes place over digital devices. O cyberbullying é o bullying que ocorre, que acontece nos dispositivos digitais. Por exemplo, no celular, né? Então, nos dispositivos digitais. Então, se não colocasse o que aqui, a palavra bullying ia repetir aqui, ó. Cyberbullying é o bullying. O bullying que ocorre nos dispositivos digitais. Então, não precisa repetir quando você coloca o que. Aí fica cyberbullying é o bullying que acontece nos dispositivos digitais. Então, o que faz isso? Ele relaciona, ele faz uma ligação entre palavras e ele se refere ao termo anterior. É o que está dizendo aqui. Para unir elementos em uma frase para evitar repetição. Então, ele está unindo essas duas orações pela mesma ideia de bullying. Bullying está aqui e aqui. Which se refere a coisas, só a coisas. Digital device, which are become more and more popular, cannot facilitate bullying. Então, os dispositivos digitais, os quais, ou que, né, estão se tornando mais e mais populares, não podem facilitar o bullying, ou não devem facilitar o bullying. Então, esses digital device, para não ter que repetir aqui de novo, o pronome relativo ficou no meio. Os quais, vai dizer, os dispositivos digitais, os dispositivos digitais que estão se tornando mais e mais populares. Não precisa. Os dispositivos digitais, os quais estão se tornando mais e mais populares, não podem facilitar o bullying. Então, está se referindo a coisas. Então, aqui para você entender, para a gente ir para o exercício.
O exercício está pedindo no número 1, review, revisão, related pronouns, pronomes relativos. Read the following fragments from the poster on page 24 and identify the related pronoun used in all of them. Leia os seguintes fragmentos do pôster da página 24. Não precisa a gente olhar lá na página 24, porque as frases já são essas que estão aqui, ó, foram tiradas de lá. And identify the related pronoun used in all of them. E identifique os pronomes relativos usados em todas elas. Então, ele está dizendo que o pronome relativo é usado nas 4. Que pronome relativo é esse? Write the answer in your notebook. Escreva as respostas em seu caderno. Images that are altered, manipulated. Imagens que são alteradas, manipuladas. It's just the ones that look eerily similar. São aquelas que parecem assustadoramente parecidas, similares. Images that could simply be used for clickbait. Imagens que poderiam simplesmente ser usadas para induzir cliques. To create web addresses that are very similar to existing. Para criar endereços da internet que são muito parecidos aos existentes. Então, qual é a palavrinha que liga, que indica repetição, que se refere a um termo anterior? É a mesma palavrinha que está nas 4 frases. Qual é? Tá bem fácil. Vejam aí qual é, que é o pronome relativo. Exercício 2. Based on the previous exercise, choose the correct item, triangle or square that completes each sentence below. Baseado no exercício anterior, escolha o item correto, né? Circulando o triângulo ou o quadrado, que completa cada frase abaixo. Write the answers in your notebook. Escreva as respostas em seu caderno. Então, vai escolher entre triângulo e quadrado, triângulo e quadrado. A. The related pronoun is used in the fragments referred to. O pronome relativo é usado nos fragmentos para se referir a. Ele está se referindo a esses fragmentos do exercício 1, entendeu? Ele está perguntando. O pronome relativo é usado nos fragmentos para se referir a previous elements, um elemento anterior, e equals noun or noun phrase, nome, ou substantivo ou frase nominal, está se referindo a um elemento anterior, ou following element, um elemento seguinte, um elemento que vem depois do pronome relativo. E close, noun or noun phrase, igual a nome ou frase nominal. Ou seja, a chave aqui está nesses dois, que são diferentes. Ou está se referindo ao elemento anterior, ou está se referindo ao elemento seguinte. Marque aí. B. The related pronoun in the fragments is used to. O pronome relativo nos fragmentos é usado para emphasize an element in the sentence and to contrast ideas. Enfatizar um elemento na sentença e contrastar ideias. É isso? Ou connect elements in a sentence and to avoid repetition. Ligar elementos, conectar elementos em uma frase e evitar repetição. Então, qual dos dois é a resposta correta? Na última questão, the following text is about reporting inappropriate content on the web. Replace each icon with the correct related pronoun in parentheses to complete it. Write the answers in your notebook. O texto seguinte é sobre postagens de conteúdos inapropriados na internet. Substitua cada ícone com o pronome relativo correto nos parênteses para completá-lo. Escreva as respostas em seu caderno. What report? What report?
o que reportar, ou seja, o que você vai denunciar, delatar, né? Avisar, né? Sobre algo errado, né? Então, o que o texto está falando aqui? Anyone you don't know. Qualquer um que você não conheça. Aí você vai escolher which ou who para completar aqui. Ask you. Pede a você. For personal information, photos or videos. Pede a você por informações pessoais, fotos ou vídeos. Então, complete aqui. Which ou who vai ficar aqui no meio. Inappropriate or obscene material from people or companies you don't know. Aqui não tem nada para completar, mas vamos traduzir que isso aqui é um texto. Material inapropriado, inadequado ou obsceno de pessoas ou empresas que você não conhece. Misleading URLs on the internet. Aí você, URLs enganosos, links enganosos da internet. Point you to sites containing harmful or inappropriate materials rather than what you were looking for. Levando você a sites que contêm materiais prejudiciais ou inadequados, ao invés do que você estava procurando. Então, você vai colocar aqui no meio. That or whose. Anyone. Qualquer um. Aí você coloca aqui. Who or whose. Repare que anyone é pessoa, né? Aqui já é coisa. Aqui também já é coisa. E aqui é pessoa. Isso já dá uma ideia, né? Então, qualquer um sends you photos or videos containing obscene content of individuals 18 and younger, the possession, manufacturing or distributing of child pornography is illegal. Qualquer um que envia a você fotos ou vídeos contendo conteúdos de indivíduos de 18 anos e mais jovens, né? Conteúdo obscenos de indivíduos de 18 anos e mais jovens. A possessão, né? Ou seja, ter posse, ter na sua posse. Pornografia. Não, a possessão de produção, manufacturing, produção, ou distribuição de pornografia infantil, repare que volta ao contrário, de pornografia infantil é ilegal. Então, aqui já tem a ideia para vocês preencherem com um dos pronomes relativos, e aqui tem uma dicasinha no final. We use, nós usamos. Refer, para se referir. Então, that, que, se refere a pessoas e coisas. Which, que é o qual, ou os quais, a coisas, things. Who, que se refere só a pessoas. Which, só a coisas, né? Whose, que é cujo, de quem, se refere a people and things possession. Se refere a pessoas e coisas, se refere a posse, uma possessão. Se é dono de alguma coisa. Então, aí já é a dica. E também olhar aquele exemplo da página 189, né? E aí vocês vão conseguir responder essa atividade 2. Bons estudos para vocês.